Oi, pessoal! Nesta aula vamos falar um pouco sobre funções compostas. Como é que podemos trabalhar com mais de uma função ao mesmo tempo dentro do Excel. Uma das possibilidades que podemos começar a ver aqui seria, eu quero calcular, por exemplo, a média da primeira VA, considerando que o trabalho valeu 40%, e a prova valeu 60%. Como é que eu calcularia esta média? Então, igual 40% do trabalho seria equivalente a, eu quero somar dois valores. Um dos valores vai ser a cédula B4, tá? Que é o trabalho. Esse valor daqui, vou multiplicar ele por 0,4, que é equivalente a 40%. Eu quero somar o resultado desta função com, o cálculo de prova, que vai ser o C4, vezes 0,6, que vai ser equivalente aos 60%. Tá? Realizei essa soma, então a média que foi calculada para 7, utilizando, então, o cálculo desse daqui, utilizamos uma função, que seria uma operação, na realidade, aritmética, tá? Passando como uma das entradas para a função soma, mais o valor de outra função aritmética, tá? Para ser a outra composição da função soma. Então, posso utilizar mais de uma operação e função também ao mesmo tempo. Certo? Então, nesse caso daqui, calculado a soma, só lembrando, a soma, a média, só lembrando que aí é só copiar e arrastar. Pronto, temos agora o cálculo da primeira VA. E agora, como é que faremos para calcular a média segundo a universidade? A universidade diz que a média geral ela vai ser dada pela média aritmética das duas maiores notas. Tá? Então, como é que eu faço isso para identificar as maiores notas? Vimos em outra aula o cálculo, por exemplo, da função maior, que identifica o maior número de acordo com sua posição. Por exemplo, aqui estávamos pegando o segundo maior valor. E temos também a função menor, que pega o menor número dentro de uma determinada posição. Por exemplo, o primeiro menor número, o segundo menor número, o terceiro menor número. Tá? Então, podemos fazer uso desse artifício. Ou utilizando a menor para remover um dos números, ou utilizando a função maior para utilizar os dois números para média. Vou fazer dos dois jeitos, tá? Então, vamos aqui. Nota da terceira VA. Vamos primeiro considerar que vai ser uma média aritmética das duas maiores notas. Então, quero média, tá? Do maior número. Esse maior vai ser o maior número dentre os valores de D4, E4 e F4. Como é que eu faço para definir isso? Deixo entre parênteses E4, F4 e E4, esqueci dele, certo? Isso daqui é um dos parâmetros, que vai ser a minha matriz, ou seja, qual é o conjunto de notas que eu vou utilizar. E o outro ponto da função da maior, como ele diz aqui, ó, ele vai ser composto por uma matriz e por um K que é equivalente à posição. Então, já fiz a matriz, coloquei entre parênteses para ele saber que eu não estou passando vários elementos como entrada para o maior, mas sim a matriz inteira. E o próximo eu quero a maior nota mesmo, é a primeira posição dessa maior. Tá? E qual agora o segundo valor que eu quero utilizar para o cálculo da média? É a função maior de novo, tá? O mesmo intervalo, que é o E4, D4, ponto vírgula, E4, D4, F4, tá? Mas agora eu quero a segunda maior nota. Então, o número 2 ali para a segunda maior nota. Pronto, tá aqui a minha função, tá? A média dos dois maiores, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, maiores números, certo? Então, dou um Enter e ele vai calcular. 7,5 por quê? O número 7, as notas eram 7, 5 e 8. Então, essa daqui vai ser desconsiderada, a média de 7, 1 e 8, 7,5. Repasso para as demais, certo? Então, foi recalculado todas as médias de acordo com o que a gente viu
um padrão da Rural. Vou adicionar agora mais uma, que eu vou considerar essa aqui, média, usando, né, os maiores valores. Se eu quiser agora calcular a média usando a função menor também, tá? Então, vamos lá. Aí, aqui, para calcular da função menor, o que é que podemos fazer? Não poderíamos usar média, já que o menor ele retorna o menor valor. Tá? Então, o que é que esse menor valor ele vai influenciar? Ele vai influenciar num dos valores de somatório. Uma das possibilidades de várias seria somar os três valores, estão aqui, certo? Depois, subtrair o menor, aí poderíamos usar a função mínimo, não precisa necessariamente usar a maior, tá? Podemos usar o mínimo, já que é o menor, a posição 1 mesmo, o mínimo desse mesmo intervalo, tá? Então, eu vou ter a soma menos o mínimo. Agora, eu vou botar um parêntese antes e depois. Depois que isso daí é realizado, dividir por 2 para dar a média. Então, aqui, então, média 7,5, repassar para todos, certo? Então, a média, utilizando as duas formas, deram exatamente iguais. E se eu quiser utilizar também outras funções, uma dentro da outra? Exatamente da mesma maneira, tá? Então, vocês podem adicionar, podem utilizar várias opções. Vocês, na verdade, vão, especialmente quando começamos a trabalhar com funções condicionais, aí vai ser mais comum ainda utilizar uma função chamando a outra, ou seja, uma função composta. Tá? Mas, por enquanto, finalizamos a aula de hoje sobre funções compostas. Até uma próxima aula. Tchauzinho!